Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai falar sobre store em tecido. Este store tem a particularidade de ser super económico, tem a particularidade de ser possível fazer apenas com tecido e com tira de velcro de colar, é super simples de aplicar e é super simples de fazer. Aplicamos aqui o mesmo conceito que eu já vos expliquei para fazer as cortinas. Precisamos das medidas reais do sítio onde vamos colocar, seja uma porta, seja uma janela, e as medidas reais a gente vai usar para o corte com as margens de costura, quer seja de 3 ou 4 cm. Na parte superior, como eu já frisei aqui, vocês não vão precisar de grande margem, uma vez que vai ser aplicado o velcro para poder colar na parte inferior, ou seja, na parte da janela ou do friso de madeira onde vocês vão fazer a colocação, e na parte de baixo vocês também não vão precisar de uma margem muito grande, uma vez que este store não compõe nenhuma peça introduzida, ou seja, não vamos introduzir peças de madeira nem peças para fazer o peso, uma vez que pretendia que este modelo fosse super económico e não necessitasse de nada mais para além do básico. Já vamos mostrar como é que ele se sustém, como é que ele se sobe e como é que ele se desce, qual é então a funcionalidade dele, e eu vou-vos explicar um bocadinho porque é que eu escolhi aqui então este store económico. Se vocês quiserem ver um store low cost, mas com as listas de madeira e com uma técnica já de subir e descer semelhante aos stores das lojas de decoração, eu vou-vos deixar algures por aqui o link de um outro canal, de uma outra senhora que eu encontrei no YouTube e achei bastante interessante. Ela explica bastante bem como é que vocês podem conseguir o store sem grandes dificuldades. Necessitam então de mais materiais, como por exemplo, ela chama-lhe os listões de madeira, são traves de madeira, parafusos, barbequim. Precisam já de ter ou ajuda ou conhecimentos nessa área. Mas se vocês quiserem, eu deixo ficar então aqui em cima para que vocês possam consultar. Está bastante bem explicado, eu gostei bastante do vídeo e vocês dizem, epá, mas a partilhar os vídeos dos outros. Sim, nós temos que ser altruístas até na forma como explicamos as coisas. Se eu vou explicar para vocês as coisas de uma forma simples e económica, mas se eu tenho noção de que alguém explicou bem e vai ser algo que vos pode ser útil, então eu vou acrescentar à minha informação que outras pessoas deram. Porque a minha informação pode ser válida, mas não quer dizer que a dos outros seja menos válida ou esteja incorreta. Temos que ser altruístas então aqui na nossa forma de comunicar, não temos que estar em competição com ninguém a não ser connosco mesmos, e é isso mesmo que vamos mostrar aqui hoje. Então, para vocês entenderem porque é que eu faço e porque é que eu tenho aqui sempre presente a questão do low cost, do gastar menos, do reaproveitar. Quem me conhece sabe que eu sou muitíssimo, mas muitíssimo forreta. E para vos explicar também porque é que vem aqui o conteúdo do vintage, porque é que as minhas criações levam muito do estilo vintage, isto tudo tem que ver com o facto de eu ter sido criada com uns avós que eram, digamos assim, maior parte da sua vida foi durante o período salazarista. Para quem não sabe, era um período de ditadura, era um período de grandes restrições alimentares, essencialmente, e quem diz alimentares diz de tudo o resto, é uma questão de lógica, e essas situações levaram a que eles tivessem uma mentalidade de poupança constante. Isto implicava-se a alimentação, primeiro que tudo, e depois a não ter aquela política do chapa ganha, chapa gasta. O que é que isto quer dizer? É uma expressão bastante engraçada, nos dias de hoje não se utiliza e infelizmente eu acho que é uma expressão que deveria manter-se. O que eles queriam dizer com isto era que realmente nós devemos gastar aquilo que temos, não mais daquilo que temos, nem mais daquilo que ganhamos, e tentar daquilo que ganhamos ainda deixar um bocadinho para depois. Ou seja, essa mentalidade permitiu-lhes a todos esses seres que viveram então a época salazarista subsistir, tirar para a frente, e mesmo assim eles conseguiam ter as suas propriedades e conseguiam evoluir
nos seus pertences. Eles conseguiam ter campos, conseguiam ter coisas, e isso com quê? Com a poupança. Aqui eu explico como é que se fazem algumas peças low cost, eu explico como é que vocês podem reaproveitar tecidos. Já vos falei que vamos ter vídeos sobre peças recicladas e sobre peças em patchwork, que são duas formas de reaproveitar tecidos de uma forma inteligente. Eu quero dizer com isto que tudo aquilo que nós fazemos tem um fundamento. O meu fundamento, parte dele talvez, vem daí, não é? Porque o facto de nós lidarmos com alguém que tem estas políticas, e os meus avós eram pessoas extremamente rigorosas na forma de gerir o dinheiro e os bens, eram pessoas extremamente inteligentes nesse sentido, e nós conhecemos e adaptamos e ao mesmo tempo absorvemos o conhecimento. Eu tive muita sorte por ter sido criada assim e por ter aprendido desta forma. Há muitas pessoas que acham esta forma de entender as coisas antiquada. Nós, ao trabalhar com costura, ao trabalhar com tecidos, vemo-nos face a grandes desperdícios, porque nós não utilizamos 100% das telas às quais propomos um trabalho. Na maior parte das vezes sobram excedentes de tela que podem ser reaproveitados, não no seu todo, mas talvez em junção com outras peças. Daí então o patchwork, daí então as peças recicladas, e isso tudo nós vamos mostrar aqui mais à frente em alguns vídeos. Portanto, se vocês não querem perder estas sugestões, mantenham-se connosco, já sabem, subscrevam o canal, deixem os vossos likes e podem deixar os vossos comentários. Vamos então passar à fase em que eu vos mostro como se faz um store. Já vos disse que é uma confecção bastante simples, precisamos das medidas reais do sítio onde vamos colocar, quer seja uma janela ou quer seja uma porta, e já sabem, medidas reais de altura e comprimento. Ok? Desta forma vocês vão ficar a saber qual a medida que precisam de tela, ou de várias telas, no caso de ser como o nosso, por exemplo, em patchwork, e vocês vão ficar a saber também qual vai ser o alcance total da vossa tela. Isto é, se vocês ainda não compraram a tela, vão ficar a saber qual é então a quantidade de tela necessária para comprar. Ok, já vos disse aqui antes que as cortinas que estão atrás de mim vão ficar a condizer com o store, porque é a decoração do mesmo espaço. Neste caso eu dou este exemplo de espaço, é o meu espaço de costura, poderia ser qualquer outro espaço da casa. Normalmente nós, quando nos vemos abraços, por exemplo, com novos elementos da família, quer sejam os mais novos, quer sejam os mais idosos, normalmente temos tendência a querer dar um bocadinho de cor ao espaço e fazemos magia com este tipo de situações. Ou quando nós precisamos de mudar a decoração da nossa casa, às vezes vemos nos abraços com então a limitação orçamental. Se vocês não têm um grande orçamento, mas têm muitas ideias e até têm uma máquina de costura, estas ideias são para vocês.
E agora aqui em jeito de resumo, eu sei que vocês assistiram ao vídeo encantados, sei que vocês têm um monte de sugestões e um monte de perguntas, não duvidem em deixá-las aqui, eu respondo assim que possível. Se vocês gostaram então deste vídeo e querem saber mais sobre patchwork e sobre peças recicladas ou peças reutilizadas ou peças customizadas, podem se chamar de todas as formas possíveis, fiquem atentos aqui ao canal. Se vocês não conhecem ainda o Manualidades Cátia Caldas no Facebook e no Instagram, é a minha página oficial de trabalho. Lá eu mostro a tempo real, ou em tempo real, perdão, tudo aquilo que vamos fazendo aqui. Não temos publicações diárias e constantes, uma vez que há determinadas peças que levam mais tempo a fazer do que realmente um só dia. Mas, como vocês já sabem, nós mostramos as novidades sempre e quando estão disponíveis. Não percam, estejam então atentos e é um prazer estar na vossa companhia. Um beijão e tenham uma excelente semana!